Em meio à pandemia iniciada em 2020, os Estados Unidos foram duramente atingidos pela escassez de suprimentos médicos e diários essenciais. Mas essa crise resultou de uma grande mudança em direção à manufatura global, uma mudança que agora se tornou difícil de reverter. A consequência é uma crescente dependência de fornecedores estrangeiros especializados, o que leva à perda de empregos, técnicos e especialistas em cada área nos Estados Unidos. Neste relatório, contaremos o que os Estados Unidos estão fazendo para reverter a situação e repatriar sua indústria, e quais serão as implicações para a chamada fábrica mundial. E caso alguns de vocês ainda não saibam, a China é chamada de fábrica do mundo. Essa escassez de produtos médicos e outros suprimentos levantou questões cruciais sobre por que os Estados Unidos não tinham capacidade de produzir bens tão necessários em alta demanda, incluindo ventiladores, máscaras N95, equipamentos de proteção individual e até mesmo itens comuns como analgésicos. Mas, qual é a real causa pela qual esta situação está ocorrendo? Por que não podemos colocar toda a culpa na pandemia? Quais são então esses fatores? A resposta a seguir deste relatório. Com a escassez de certos elementos, não podemos deixar de nos questionar, com tanta urgência, sobre estes produtos. Por que os Estados Unidos não estavam mais bem preparados para uma emergência como essa? Muitas pessoas ficam surpresas ao saber que muitos itens básicos do dia a dia devem ser importados, embora os Estados Unidos continuem sendo uma potência industrial em muitos setores. Líderes políticos de ambos os partidos estão pedindo aos fabricantes americanos que produzam suprimentos significativos no mercado interno, devido à escassez contínua que começou com a pandemia. O governo Trump pressiona as empresas americanas a recuperar a produção que estava no exterior, em alguns casos há décadas. A situação, porém, é muito complexa e de difícil resolução. Apesar da implementação de modernas estruturas de rede de suprimentos e métricas operacionais dos fabricantes, a fabricação nos Estados Unidos apresenta um desafio que não pode ser facilmente enfrentado. Hoje, economias industrializadas avançadas, incluindo os Estados Unidos, desenvolveram sistemas de produção e entrega de produtos altamente eficientes e produtivos. Tais sistemas permitem a produção de grandes quantidades de produtos a custos significativamente baixos. Mas espere um minuto. O que acabamos de dizer é realmente verdade? Outro fator importante é que a especialização se tornou parte integrante da manufatura moderna, resultando em uma complexa teia de dependências e expectativas que a pandemia interrompeu ao chegar. No passado, empresas como a Ford ou a General Motors, e estamos falando de 15 anos atrás, conseguiam fabricar seus produtos do início ao fim. No entanto, a tecnologia de hoje exige conhecimento em muitas áreas, impossibilitando que uma empresa possua todas as habilidades necessárias. Como resultado, os fabricantes agora contam com especialistas e subcontratados, que aprimoraram suas habilidades em um determinado campo. Algumas produzem peças para motores, outras, parte elétrica, outras, bancos e painel de controle do veículo, etc., etc. Mesmo esses especialistas dependem de muitos outros para fazer o produto acabado. Hoje, diferentes regiões do mundo são confiáveis para a obtenção de recursos valiosos como o lítio metálico, por exemplo, ou minério de ferro, assim como pessoas especializadas e empresas especializadas são confiáveis nesses processos. Mas é que delegar a fabricação especializada de determinados componentes persegue outro grande objetivo, que é diminuir custos, e ouça isso muito bem. Livre-se também da carga de benefícios e dos benefícios que eles têm para dar aos seus funcionários. Pode-se encontrar componentes surpreendentemente complexos, mesmo em uma lâmpada de mesa energeticamente eficiente, como lâmpadas LED avançadas, fabricadas em fábricas modernas, mas produzidas a baixo custo.
De instrumentos de alta tecnologia a equipamentos médicos de precisão e smartphones, a montagem dessas tecnologias requer métodos de produção e experiência altamente especializados. Em particular, a criação de microchips mais avançados requer o uso de maquinário de última geração, que por sua vez requer instruções especiais e uma experiência mais complicada. Essa confiança nos especialistas é evidente até mesmo em algo tão comum quanto um modelo de laptop padrão. Os OEMs taiwaneses fazem trabalhos de montagem para empresas como a Dell e Hewlett Packard, e esses mesmos montadores taiwaneses contam com uma ampla variedade de fabricantes de subsistemas, o que significa que contam com uma grande cadeia de suprimentos. Você sabe o que é o pior? Que um grande número de fabricantes de componentes, e até mesmo empresas que montam esses componentes, estão na China, por isso o país asiático foi justamente chamado de fábrica do mundo. As grandes empresas que fabricam produtos tecnológicos, ou as grandes marcas de roupas e calçados esportivos caros, têm suas fábricas na China, e as têm por uma razão muito simples: custos de produção mais baixos. O problema é que, ao baixar os custos de produção, esses custos mais baratos não estão sendo repassados ao consumidor final americano. Eles estão vendendo produtos que custam 10% e estão obtendo um lucro de 90%. O que você acha disso? Por favor, envie-nos suas opiniões e comentários sobre isso. Enfim, a cadeia de suprimentos. Segundo analistas econômicos, 95% começa na China, está apresentando grandes desafios para a indústria americana, pois se o país asiático um dia deliberadamente decidir não vender peças para ele, ou não fabricar peças para uma empresa dos Estados Unidos, o que você acha que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que essa empresa dos Estados Unidos vai falir, muitos empregos serão perdidos, e o efeito, em cadeia, faria outras empresas quebrarem. Nem o governo dos Estados Unidos, nem suas grandes empresas que têm sua produção na China, jamais calcularam que isso poderia acontecer um dia, e só perceberam os graves prejuízos para a economia, com a chegada da pandemia. Um dos setores mais afetados foi o automotivo, que viu sua primeira grande ameaça na escassez de microchips usados na fabricação de automóveis. Apenas alguns meses após o início da pandemia, várias montadoras de veículos nos Estados Unidos tiveram que encerrar sua produção ou desacelerá-la. A fabricação de aparelhos elétricos e eletrônicos também foi afetada pela paralisação na produção de microchips na China, por conta da quebra da cadeia de suprimentos, e em decorrência da pandemia. E é aqui que surge a necessidade urgente do repatriamento do fabrico deste tipo de elementos cruciais para a indústria norte-americana, que por sua vez se torna uma ameaça para a segurança nacional, caso isso não seja corrigido. Outro setor crucial é o processamento de terras raras, dominado pelos chineses, do qual depende a fabricação de componentes para celulares, computadores, equipamentos industriais, equipamentos médicos, equipamentos militares e equipamentos para o programa espacial. E o que o governo Biden está fazendo? Para impulsionar a consistência da cadeia de suprimentos nos Estados Unidos e em todo o mundo, o presidente Joe Biden assinou a Ordem Executiva 14.017. Proposta a cada departamento administrativo, esta diretiva espera uma avaliação dos perigos potenciais da cadeia de suprimentos dentro de suas respectivas áreas, bem como a elaboração de métodos para combatê-lo. O objetivo final é reduzir o impacto negativo das interrupções na cadeia de suprimentos. Como administrador das reservas de defesa nacional, o secretário de Defesa é responsável por identificar quaisquer ameaças potenciais à cadeia de abastecimento de materiais estratégicos, metais de terras raras e minerais críticos. Para lidar com as ameaças, é vital que o secretário apresente recomendações de políticas todos os anos em um relatório.
A Ordem Executiva número 13.953 define claramente quais são os minerais críticos, bem como a implementação dos mecanismos para reprocessar, separar, reciclar, concentrar, extrair, explorar e fazer ligas desses minerais críticos e dessas terras raras. Mas o que podemos identificar nessa nova política? Que as empresas não sejam obrigadas a repatriar a indústria que está na China. No entanto, empresas como a Apple já começaram a migrar suas fábricas para outros países asiáticos. Pequim não estava tão preocupada com a repatriação da indústria norte-americana até 2 anos atrás, mas posso garantir que agora está. Por quê? Porque ele vê ameaçados seus planos de alcançar a liderança mundial até 2030. As ações que o presidente Biden empreendeu para devolver a manufatura aos Estados Unidos resultarão, em alguns anos, no fechamento de muitas empresas na China, e com o desemprego, e então eles poderiam ser vítimas do efeito dominó que derrubaria suas outras indústrias. Porém, o regime comunista chinês pouco se importa com isso, que sua população fique desempregada, e prova disso foi quando se deram ao luxo de fechar cidades e regiões inteiras, perseguindo o que chamavam de pandemia zero. Em nossa análise encontramos vários fatores, então podemos garantir que retornar a fabricação para os Estados Unidos não será tão fácil. A primeira coisa é que as grandes marcas americanas, que fabricam seus produtos na China, não estão dispostas a sacrificar seus lucros, porque fabricando nos Estados Unidos seus custos de produção aumentariam. Porque, como todos sabemos, é muito mais caro produzir no norte do país para produzir na China. Agora, a última cúpula do G7, que acaba de terminar no Japão, declarou uma guerra aberta contra Pequim, no sentido de que todo tipo de estratégia será implementada para deter o avanço da China no mundo. E o que possivelmente não foi dito, mas se for uma das estratégias, é retirar gradativamente a fabricação da China. Quanto a onde eles levariam suas fábricas? Existem várias alternativas, incluindo a Índia e o Brasil, e não é à toa que eles foram convidados de luxo neste cume. Então aqui está a questão. O desmantelamento da fábrica mundial na China começa em 2023, para trazer a fabricação de todo tipo de produto para a Índia e o Brasil? Muito provavelmente sim. As consequências para a manufatura chinesa serão catastróficas. Muitos fabricantes já estão deixando o país asiático e estabelecendo suas empresas no Vietnã, Bangladesh, Coreia do Sul, Malásia e Índia, entre outros países. E de acordo com nossos cálculos, veremos esses resultados em um período entre 5 a 10 anos. Agora imagine isso. Acontece que a China foi declarada um país em desenvolvimento, razão pela qual vem recebendo tratamento especial dos Estados Unidos e da União Europeia há mais de 3 décadas. Em que consiste esse tratamento especial? Em subsídios, ou seja, milhões de dólares, e tarifas baixas para os produtos chineses que entram nos países desenvolvidos. Esta semana, uma lei que elimina a qualificação da China como um país do terceiro mundo passou pelo Congresso dos Estados Unidos. E o que você acha que Pequim fez? Bem, ele imediatamente deu o salto opondo-se à aprovação desta iniciativa. Se essa lei for aprovada, a China deixaria de receber as centenas de milhões de dólares que os Estados Unidos vêm dando a ela como a nação mais favorecida, então veremos o que acontece com esse país em mais alguns meses. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus te abençoe, e até o próximo show.